amiga e mentora Kelly Stanisch. Já a gente vai chamar ela para aquele bate-papo, onde nós estaremos falando sobre a influência dos traços de caráter nos relacionamentos. E aí, você que não conhece sobre esses traços de caráter que compõem todo o indivíduo, são eles: o esquizoide, o oral, o psico, o masoca e o rígido. Lembra, se você ainda não conhece, vai lá na minha página do Instagram e procura a série Traços de Caráter, que lá eu falo individualmente sobre os 5, um a um. E aí você pode aprender um pouco mais. Porque quando nós conhecemos a nós mesmos, nós melhoramos os nossos relacionamentos. E é uma grande oportunidade de você conhecer a si mesmo e conhecer também as pessoas do seu convívio. Porque quando você tem mais informações a respeito dos traços de caráter, que são ali um mecanismo de defesa que é moldado na infância do indivíduo, ali desde o momento da sua concepção até mais ou menos os seus 5, 6 anos de idade. Ali, neste período da formação de uma criança, ela vivencia muitos estresses, muitos traumas, e isso pode desenvolver dores e recursos para que ela aprenda a lidar, com as situações e com as pessoas no seu dia a dia. E quando existe um estresse assim impactante ou repetitivo nessa fase, pode acabar causando uma traumatização. É onde esse indivíduo, mesmo na sua fase adulta, fica ali bloqueado com aquela situação que foi tão impactante, tão marcante na vida dele, naquele período de formação dos traços de caráter dele, que agora ele acaba não sabendo como se sair em certas situações que lhe causam dores. As dores dos traços de caráter, aquela dor que é mais intensa naquela formação de cada um dos traços de caráter, são elas: do esquizoide, a rejeição; do oral, o abandono; do psicopata, a manipulação; do masoquista, a humilhação; e do rígido, a traição ou a exclusão. À medida que essa criança passa por dinâmicas que fazem com que essa dor seja aguçada nela de uma forma tão impactante que ela não tenha como resolver aquelas situações, aqueles problemas que aparecem, ela acaba criando caminhos neuronais tão marcados, tão fixos ali, que mesmo na fase adulta ela fica sem saber como agir, ou melhor, age impulsionado pelaquela dor que ela sentiu lá na infância. E isso traz tantos danos para o relacionamento de uma pessoa adulta, seja no relacionamento conjugal, no relacionamento profissional, no relacionamento afetivo de pais e filhos, que já nós vamos ouvir a nossa mentora do desenvolvimento humano falando sobre isso, Kelly Stanisch. Então, eu estou fazendo aqui um panorama para você situar.
mas nós vamos se aprofundar mais aqui nos relacionamentos conjugais e também nos relacionamentos sobre pais e filhos. Eu vou aqui chamar a nossa mentora Kelly Stanisch para participar aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem vai ver a gravação. Então, Kelly, eu falei aqui, dei um panorama resumido para o pessoal sobre os traços de caráter, né, que nos compõem, e falei sobre o que nós vamos abordar, que é os relacionamentos, e tanto conjugal quanto de pais e filhos. Dá aquele breve resumo assim sobre o assunto que você vai estar participando aqui. Uhum. Bom, eu vou falar, principalmente, vou dar o exemplo de como a minha relação com o meu filho mudou, né, depois que eu comecei a entender dos traços de caráter e a gente fez a leitura dos traços dele. Foi assim, passou um filme na minha cabeça, né, para entender tudo que já tinha acontecido, né, o jeitinho dele, como ele reage às coisas. E daí eu vou fazer outros comentários também, né, em relação ao relacionamento com os filhos e em geral. Ah, legal. Então, nós, para começarmos aqui, eu quero dizer para vocês que eu sou casada há 29 anos e vivi uma boa parte, ou quase toda a parte do meu relacionamento em conflitos. Hoje ainda vivencio alguns, mas com esse conhecimento, né, dos traços de caráter, ajudou muito, melhorou muito o meu relacionamento conjugal com o meu marido. Muita coisa passou a fazer sentido para mim, de todas aquelas dinâmicas que nós passávamos no dia a dia e que eu estava ali querendo abrir mão do casamento, chutar o balde por causa de situações que eu não entendia, que era uma maneira, um comportamento normal, não normal, natural do meu marido, ou até mesmo meu. Então, depois de eu fazer parte do desenvolvimento humano e ser mais consciente dessas dinâmicas, dessas informações sobre os traços de caráter, foi que a vida conjugal deu aquela melhorada. E se você está aí passando por conflitos emocionais, principalmente no seu relacionamento conjugal, esta é a oportunidade de você conhecer melhor a si mesmo, conhecer um pouco mais as características do seu cônjuge e assim melhorar os seus relacionamentos. Eu vou estar aqui falando um pouco sobre cada um dos traços de caráter, a começar pelo esquizoide. Sabe aquele cônjuge, você que é mulher, né, o seu marido, ou o marido aí que está online, né, e pensa assim, aquela mulher fria, que fica um pouco a par, parece que está sempre no mundo da lua, sabe aquele parceiro que não demonstra muita afetividade, que não gosta de sair, prefere ficar lá no canto dele, que se tranca no quarto e parece que não tem sentimentos, não demonstra muito sentimento, fala pouco, que ama, sabe? Esta pessoa tem um traço de caráter esquizoide mais aguçado. Então não é errado ou certo a maneira dele agir, não demonstrando sentimento.
é a maneira funcional dele, é assim que ele age. O esquizoide é de poucas palavras, pouca demonstração de carinho, ele tem pouco círculo de amizade, prefere ficar na dele. Então, as pessoas em um relacionamento com alguém que é esquizoide se sente assim, eu acho que meu marido não me ama. Ele nunca fala que me ama, não fala dos seus sentimentos, fica na dele lá, e aí fica naquela confusão, mas é a maneira dele agir. Identificou? Já o oral é aquela pessoa que é grudenta, que demonstra muito os seus sentimentos, que é muito afetivo, que conversa bastante, que tem muitas amizades. Aí, a Poliana falou aqui, né? Todos temos um pouco de cada. É verdade, para ficar bem claro aqui, nós temos os 5 traços de caráter. Temos os 5. Porém, pelo menos 1 ou 2 são predominantes na nossa vida. Então, nós tendemos a ter mais características desses traços predominantes. Eu estou falando aqui as características de cada um deles, mas você pode se comparar e falar, eu sou um pouco assim, mas eu também sou um pouco assim, porque nós temos os 5 traços de caráter. Como eu costumo dizer, né, Kelly? É como se fossem as cores. Tem as cores primárias e as cores secundárias, que é uma mistura de 2 ou mais cores que se transformam em um novo tom. Assim também são os traços de caráter. Nós temos os 5, mas a mistura desses traços de caráter faz com que nós tenhamos a nossa individualidade. E aquele traço que foi mais impactante, que passou por situações ali repetitivas de estresse, aquela criança que não teve como se sair naquela situação vivenciada, e aí é onde forma predominantemente o traço de caráter de uma pessoa. Como eu estava falando do oral, é aquela pessoa muito emotiva, que chora por tudo. Sabe aquela mulher que nem sabe o porquê está chorando, mas aí chora? Então, ela tem um traço de caráter oral bem aguçado. Mas o oral também é super acolhedor. Ele se relaciona de uma forma acolhedora. É aquele ombro amigo que entende o outro, porque ele sente os sentimentos do outro. Ele sabe o que é sentir. Então, já o traço de caráter psíquico, ele é muito objetivo e muito prático. Ele também não é muito de demonstrar os sentimentos, até mesmo porque ele pisa ali nos seus próprios sentimentos. Ele gela os próprios sentimentos para não sentir-se vulnerável, né? E ele vive ali um mundo à base de trocas. Tudo para ele é entender, bem, se eu vou te dar isso, o que você vai me dar em troca? E se você dá a ele, ele fica meio desconfiado, porque ele vai, eu vou receber e depois o que vai acontecer? Eu vou ficar em dívida. E ele não quer ficar em dívida, né? Seria bom, diz aqui a Elaine, né? Seria bom se as empresas soubessem disso. Muito bom, Elaine. Seria ótimo. O pessoal dos recursos humanos, né, do RH, saber sobre os traços de caráter, para eles poderem colocar cada pessoa ali de acordo com aquilo que ela sai melhor. Mas a gente falando aqui sobre os relacionamentos conjugais, eu quero falar para você sobre o Mazoca. Mazoca é uma das pessoas que mais ficam em um relacionamento, tem um relacionamento mais duradouro. Por quê?
porque eles aguentam tudo, tudo mesmo, até um relacionamento tóxico. Você, mulher, sabe, que tem dificuldade de expressar o seu sentimento porque pensa que pode ser humilhada, que acha assim, eu aguento tudo, eu sou forte, eu aguento, pode ter esse traço de caráter masoquista mais implementado ali na sua infância. De repente, essa pessoa passou por situações que foi humilhada na sua maneira de expressar quando estava aprendendo a falar, ou a humilhação foi ali quando ela ainda não tinha o controle dos esfíncteres, né? E aí ela queria fazer as suas necessidades, não se aguentava, e os adultos que estavam ali na ocasião falavam de alguma forma que ela se sentiu humilhada. Então, agora, na vida adulta, ela está num relacionamento que ela aguenta tudo. Ela suporta tudo, até aquilo que é a causa dor. Sendo que esse suportar tudo não é de uma forma agradável, porque ela vai acumulando raiva dentro de si, que uma hora ela pode explodir. Já viu aquelas pessoas que suportam tudo, que fica na dela, vai ali aguentando, aguentando. Sabe o que a masoquista tem mania de fazer, Kelly? Ela costuma soltar aquelas piadinhas, né? Porque ela não tem coragem de falar com clareza dos seus sentimentos. Então ela solta aquelas piadinhas ali de canto de boca, porque ela tem dificuldade de expressar e acredita que se anulando ela vai ter um melhor relacionamento. Só que não, porque é como se fosse uma panela de pressão. Ali aos poucos, de repente, pode explodir. Então não é bom uma pessoa ir para um relacionamento e achar que tem que suportar tudo. Isso aí são bloqueios das dores. Já vou falar aqui do rígido, a rígida e as rígidas de plantões. Sabe aquela mulher que é super competitiva, né? Tem aquele corpo formoso, bonito, porém, ela está sempre numa competição, está sempre procurando ser a melhor no relacionamento, ou tem um ciúme danado, ela não quer que ninguém tome o posto dela, que ela morre de ciúme, a rígida ali atuando. Nós estamos fazendo aqui um panorama, lembrando que não há, assim, um relacionamento de que precisa ter o traço tal para combinar com um traço tal, não. Todos os traços podem se combinar, desde que eles tenham a consciência dos seus recursos, entendam aquilo que provoca dores nele, para que ele possa conhecer o seu comportamento, o comportamento do seu cônjuge, e ali ele ativar os recursos e não ficar bloqueado nas suas dores. Lembrando das dores, o esquizoide sente a dor da rejeição. E por isso que ele prefere ficar ali no mundinho dele. Porque entre ser rejeitado, é melhor eu ficar ali no meu mundo, onde ninguém me incomoda. Já o oral sente a dor do abandono. Ele tem um medo danado de ser abandonado, por isso ele é grudento, por isso ele é ciumento, por isso parece um polvo. Já o psicopata sente a dor da manipulação. Ele odeia ser manipulado, por isso ele prefere manipular. Então ele se coloca ali naquela situação dele manipular a relação.
é melhor do que ser manipulado. Já o masoquista sente a dor da humilhação. Ele se coloca ali na dele, evita falar dos seus sentimentos e aceita tudo, porque ele morre de medo de ser humilhado. Já a rígida tem medo da traição, também tem medo de ser excluída. Então, por isso ela vive essa dinâmica. É uma das pessoas que tem um traço mais passivo de viver aquela fase que a gente fala tiro, porrada e bomba. É a rígida. Porque ela ali está sempre na disputa, ela briga pelo pódio, ela quer ter o controle de tudo, não permite que nenhuma pessoa ameace o seu posto ali, o seu pódio. Então, por isso ela vive essa dinâmica de um relacionamento sempre conturbado. Lembrando que, por causa das dores vivenciadas nessa fase da formação do traço de caráter e o medo que essas pessoas têm de sentir essas dores de novo, é que elas atraem para si relacionamentos que provocarão essas mesmas dinâmicas. A palavra de Deus fala em Jó fala assim: aquilo que eu temia me sobreveio. É bem assim. As pessoas têm tanto medo de passarem por esta dor de novo, que elas acabam trazendo para si relacionamentos que provocam estas mesmas dores que ela tanto teme. Por isso, você precisa conhecer mais sobre os traços de caráter para que você entenda sobre as dores que você vivenciou, quais são os seus traços predominantes, tenha uma consciência sobre isso, para que você não vivencie essas dinâmicas. Eu sei que não é fácil, principalmente para vocês que estão chegando agora, que ainda não entendem sobre esse conteúdo, mas à medida que você for adquirindo mais conhecimento, você vai melhorar o relacionamento consigo mesmo e assim melhorar também o seu relacionamento com o seu cônjuge. Por isso eu te convido, segue a série Traços de Caráter, aonde eu falo mais detalhadamente sobre cada traço. Agora, nós vamos passar aqui para a nossa mentora Kelly falar um pouco sobre as dinâmicas do relacionamento com os filhos. Fala aí, Kelly. Oi, Dri. Eu queria comentar só o que você falou, né? É muito bom o que você disse assim, no começo, né? Que você foi melhorando a sua relação. E é um processo, né? A gente tem que ficar sempre atento, porque não é automático, né? Você prestar atenção nos traços e pronto, e conserta tudo de uma vez, né? É uma coisa que a gente tem que ir desenvolvendo e treinando, né? E aí, algumas coisas vão ficando automáticas. Né? E também não é fácil. Eu falo assim, a coisa é muito simples, né, Kelly? É simples quando você conhece isso. Parece que é simples, mas não é fácil. É preciso dedicação. Uhum. E muitas vezes, a maioria das vezes, é preciso também um profissional competente da área do desenvolvimento humano para ajudar a desenrolar toda essa situação, porque muitas das pessoas nem sabem que estão bloqueados na vida por causa dessas dores, né, Kelly? Sim. E também, conforme a pessoa conhece seus traços, faz uma leitura, né, ou assiste os seus vídeos e vai conhecendo, também não precisa ser um mestre no assunto, né, para começar a aplicar.
começa a perceber, né? O que eu acho interessante, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. O que eu acho interessante é que, assim, para a maioria das pessoas, né, a gente começa a entender desse assunto e a gente começa a analisar todo mundo. Ai, a minha mãe é assim, o meu filho é assim, não sei quem é assim, vizinho, amigo, né? E um dia cai a ficha e a gente fala, e eu, né? Quem que eu sou nessa história? Né? Então, o principal é a gente entender dos nossos traços e das nossas necessidades, né? Porque são necessidades, não é frescura, né? E conforme o tanto que você tem ali daquele traço, você vai ter aquilo vai ser mais importante para você ou não, né? E quando se fala de casal, de relacionamento em geral, né? Quando o relacionamento é mais próximo, principalmente, conversar sobre essas necessidades, né? O que é essencial para mim, tudo bem, eu posso abrir mão, eu posso me empenhar um pouco mais para te dar isso, já que isso é tão importante para você, né? Então... Oi? É sempre uma troca. Não dá para carregar o fardo sozinho da relação. Você procura mudar a si próprio. Você não consegue mudar o outro. Mas mudando a si próprio, todo o seu mundo muda. Né? No desenvolvimento humano, a gente trabalha muito com essa premissa, né, Kelly? De que, mudando a si próprio, o seu mundo muda. Então, você precisa melhorar a si mesmo. Porque quando você melhora, os seus relacionamentos melhoram. E essas informações sobre os traços de caráter, né, como você bem colocou, não é para você ficar fazendo julgamentos sobre a vida do outro, mas é entender como você pode lidar com o outro sem aguçar as dores dele, sem causar mais danos, né, no relacionamento. É para que você melhore o seu relacionamento com o outro, né? Você melhorando a si mesmo, você melhora o relacionamento com o outro. E aí, um casamento, relacionamento conjugal, tem a tendência de melhorar e muito quando você aplica esse conhecimento na sua própria vida, né? Sim. E às vezes a pessoa fala, mas eu tenho que mudar, eu não quero mudar. Mas às vezes é só mudar o jeito como você vê a situação. O jeito como você vê o outro, como você vê o que ele está te pedindo, né? Quando você entende o que ele está te pedindo ali, né? Com as ações dele e tal. E aí, como você falou, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter uma conversa, tem que ter uma negociação ali, né? Então, vou falar um pouquinho da minha relação com o meu filho, tá? A minha rígida está um pouco incomodada, que é um dos meus últimos traços, mas eu troquei de celular e eu estou odiando essa câmera, cara. Eu não gosto de usar filtro, mas tudo bem, né? Vamos lá. Então, eu tenho um traço de esquizoidia alto, que eu disfarço porque eu não gosto de usar óculos, a minha oral não me deixa usar óculos, eu joguei o óculos fora. E eu lembro muito bem dessa cena, assim, eu brinco, né, que eu quase matei o meu esquizoide, assim, a minha parte esquizoide 2 vezes na vida. E realmente, assim, eu usava óculos, eu sentava na primeira carteira da sala de aula, não tinha amigos, só estudava. E chegou uma hora, assim, adolescência, né, que eu queria fazer amigos. A oral gritando, né, eu quero amigos, eu quero companhia. E eu percebi, foi muito engraçado, porque eu não entendia nada de traços de caráter, nem nunca tinha ouvido falar disso, mas eu percebi que o óculos era uma barreira ali, era como se me distanciasse das pessoas, me deixasse no meu mundo isolada, né? E eu não quis mais usar óculos, só que eu precisava de óculos, e aí eu tive que dar um jeito de usar lente, eu tô de lente agora, né, e tal. E eu tenho alguns problemas visuais, estrabismo, que eu disfarço também com lente, né? Então a minha esquizoidia fica escondidinha aí.
Eu dei uma engordadinha também na pandemia, né? Daí não tô magrela, então não dá para perceber muito. Só que o meu filho é muito mais esquizoide do que eu. E aí eu comecei a perceber essas diferenças, né? O que, que é ser um esquizoide mesmo, né? E ele tem moralidade também que me salva. Então, a esquizoidia, como você falou, né? Essa parte, o nome é feinho, né, gente? Mas perdoa que a gente usa os nomes que estão na literatura. É um menino magrinho, que gosta de ter o cabelo grande, escondendo a cara, que vive no mundo da lua, que vive nos jogos, nos videogames, né? Que tem as ideias malucas dele. E ele tem costumes, assim, por exemplo, desde pequenininho, ele gosta de fazer projetos de engenharia, assim, de carros, de casas. E ele fica andando pela casa pensando nos projetos dele. E nessa hora, ele tá super esquizo ali. Você não toca nele, não interrompe, não entra no caminho dele que ele te atropela, ele não tá nem te vendo. Ele tá no mundo das ideias. E em outros momentos, ele é super carinhoso, uma criança super empática, né? Com os meus pais, ele é muito assim. Então, eles falam, ele é tão fofinho, ele é tão carinhoso, né? Eu sei. Só nesses momentos que ele tá usando a oralidade dele. E aí nós inventamos uma brincadeira aqui, que depois eu percebi o que eu estava fazendo, né? Foi uma coisa que... Foi um jeito de sobreviver, assim. E depois eu entendi o que eu estava fazendo. Porque a gente pode aprender a usar os nossos traços, né? Nos momentos certos. A gente já faz isso inconscientemente e a gente pode passar a fazer com mais consciência. E então, às vezes... Eu sinto falta de carinho, do carinho dele, né? De agarrar, de beijar, porque eu quero, né? Espremer a criança. E aí eu chamo a oralidade dele. Então, por exemplo, é quando eu chamo para comer um lanchinho, né? Pra gente ficar perto, comendo junto. Ou simplesmente, assim, a gente tem uma brincadeira que eu saio correndo pela casa dizendo preciso, preciso, preciso. Que é preciso de um abraço, preciso de um beijo, né? E quando eu dou esses gritos assim, preciso, 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 isso já tira ele do mundo da imaginação e traz para o nosso mundo aqui. E ele acaba sendo contagiado, né, por isso. E aí nessa hora eu posso agarrar, beijar e tal, né? E se não fosse esse conhecimento, assim, entender essas coisas e mexendo nessa relação, né, dessa forma, eu ia sentir muito, como eu já vi muitas mães reclamando, assim, né, que, meu filho não fica comigo, não me beija, não me abraça, mas às vezes a gente sufoca a criança também, né, eu tenho oralidade e masoquismo muito alto, né, então é muita emoção, assim, que às vezes eu equilibro ali com a razão, mas muitas vezes eu quero sufocar, assim, eu quero ficar perto o tempo inteiro, eu quero companhia o tempo inteiro, né? E ele precisa do tempinho dele, lá no mundo dele e tal. E uma coisa bem interessante, ele tem 11 anos, né? E ele é um menino muito interessado, assim, nas coisas do mundo, nas explicações, nos dados. E muitas vezes eu faço cursos de desenvolvimento humano que ele acaba fazendo comigo. Claro que tem as partes que não são tão apropriadas para crianças, né? Que nem tem nada a ver com o mundinho deles. Mas o que ele pode assistir comigo, ele assiste. Então ele entende dos traços de caráter, ele analisa os professores, os amiguinhos, né? E comenta comigo. É muito legal. Uma vez a gente foi numa reunião de escola, assim, primeira reunião do ano, né? Para conhecer a professora. E ele falou, mãe, ela é muito redondinha, né? A redondinha é a oralzinha, né? Que tem o corpo mais arredondado. E aí ele já teve toda a simpatia com a professora, né? Então. E uma vez eu comentei com ele que o psico dele, né? Usa os traços, os outros traços, né, para conseguir o que ele quer. Então, comigo, ele é muito oral. Com os avós, ele é muito oral em alguns momentos.
E o psico, ele tem essa coisa de manipular, que é como um líder, né? Como um líder na sociedade. Assim, a gente tem um líder dentro da gente também, em alguma medida ali, né? E eu fiquei muito assustada quando a gente fez a leitura corporal do meu filho, porque ele tinha muito mais psico do que eu imaginava. E é meu último traço, né? E aí foi legal, assim, eu comecei a entender várias coisas, assim, sabe? Até da época, ele mamou por muito tempo, né? No peito. Ele desmamou muito tarde. E aí, né, aí justifica a oralidade também. Mas aí, quando a gente fez o desmame, né? Ele fez música, ele cantava, ele teve todo, assim, um jeitinho de tentar me convencer que ele ainda merecia um TT e tal, sabe? Então, várias coisinhas, assim. E uma vez ele brincou, assim, ele fez um bonequinho de pecinhas que ele tinha de Lego e de outros brinquedos. Ele fez um boneco e ele falou assim, mãe, esse aqui é o oralzinho. E eu sou o psico. E aqui é um palco. E eu estava no palco, né? E daí ele falou assim, agora a gente vai entrar no palco. E aí ele empurrou o bonequinho e falou, vai, oralzinho, vai. Então ele era o psico mandando o oralzinho lá. Porque ia falar com a mamãe, né? Então com a mamãe é melhor usar a oralidade. É melhor ser mais afetivo. Então é aquela questão da gente usar traços diferentes em situações diferentes, né? Com o chefe você vai usar alguns traços, com o marido você vai usar outro, com o filho você vai usar outro, e dependendo do momento também, né? Então a gente tornando isso consciente, né? E aprendendo a usar isso, não precisa conhecer tudo, né? De leitura corporal, mas conhecendo seus traços e percebendo os traços das outras pessoas, a gente consegue controlar isso mais, né? E usar do jeito certo na hora certa. E o interessante é nós falarmos aqui, estamos falando sobre o relacionamento conjugal e também o relacionamento do filho, porque tem tudo a ver. As pessoas que estão aí que não sabem disso, né? A maneira que as crianças interpretam ali os relacionamentos nessa fase, como ela vivencia, como papai e mamãe agem, os acontecimentos de separações, né? Às vezes ali pais alcoólatras, com vícios entorpecentes, ou pais ausentes mesmo. Tudo isso tem a ver para as dinâmicas que esse indivíduo adulto vai passar nos seus relacionamentos conjugais. Então, a maneira que você lidar ali na sua infância, dos seus 0 até os seus 5, 6 anos, né? A criança, desde o momento da sua concepção ali, o esquizoide já sentindo, porque ele está ali dentro da barriga, no mundinho dele, achando que só existe o mundo dele ali, e a mamãe está ali, vivenciando dores, brigas, conflitos emocionais no seu relacionamento, e aquela criança dentro da barriga interpreta que todos aqueles sentimentos que a mãe está sentindo ali é por causa dele. E aí cria esse traço de caráter, né, esquizoide, essa esquizoidia muito forte, por causa da relação da mamãe e do papai, é que forma aquele traço de caráter ali. Então, a importância de nós conhecermos isso para nós minimizarmos, né, as traumatizações assim, que as crianças passam, para que na vida adulta não se torne aquele indivíduo cheio de tretas, cheio de problemas nos relacionamentos, cheio de conflitos, por causa do relacionamento que ele teve com os pais, com os responsáveis, com os adultos, né, que fizeram parte ali daquela formação de caráter. Já o oral é aquela criança que o traço de caráter foi formado ali naquela fase da amamentação,
de que ele estava ali em simbiose com a mamãe, que achava que o mundo dele era só ele e a mamãe ali, tinha aquele contato. Então, hoje em dia, né, as mamães ali que amamentam os filhos, mexendo no celular, sabe? Eu já vi mães ali em pé, com o peito de fora, amamentando o filho, fazendo as coisas. Eu sei que todo mundo faz o seu melhor, só que à medida que você conhece, né, os traços de caráter, a formação, como se forma, o quanto as dores e as traumatizações causam dano na vida de um adulto, aí você tem como ali influenciar de maneira positiva a vida da criança para que não seja um adulto tretado, disfuncional, cheio de dores e traumatizações ali, bloqueado na vida, sem um fluir na vida por causa desse relacionamento ali na vida, na fase de formação dos traços de caráter, né, Kelly? Então, tem tudo a ver o relacionamento entre pais, né, os adultos ali responsáveis, que estão ali se fazendo presente na formação do traço de caráter de uma criança, com a maneira que ele vai se relacionar na sua vida adulta. Então, você passa aí por aquelas dificuldades no seu relacionamento conjugal, muita briga, muita discussão, ou frieza, né, afetiva. Tudo isso faz parte ali daquele período de formação do traço de caráter na infância, no relacionamento daquela criança com seus progenitores, com os responsáveis pela sua criação. E a gente está falando aqui, né, sobre essa formação, e tem algumas perguntas respondendo a pergunta que a Elaine fez, né, um comentário que a Elaine fez a respeito de que a gente só muda, né, se quiser. Realmente, nós estamos aqui falando sobre esse desafio de mudar aquilo que não está bom. Porque se está bom, ninguém quer mudar, né, Kelly? Uma coisa que está bom, que está funcional, que está fluindo, ninguém precisa mudar. O desafio é mudar as coisas que estão bloqueando, que estão atrapalhando esse relacionamento, para que possa ter um melhor relacionamento, né? E a outra coisa aqui, que a Poliana colocou, que como saber o traço predominante. Lembrando que nós temos 5 traços de caráter. Os 5 traços de caráter nos compõem. Mas para que você saiba o predominante, né, aquele que você mais tem característica, é necessário passar por uma leitura corporal. E para resolver situações de bloqueios, se você aí identificou, poxa, eu acho que eu passei por traumatizações na minha infância, porque eu tenho muita dor em pensar que posso ser traída, como rígido, né? Ou o masoca ali pensando, eu odeio passar por humilhação. Então você identificou que existe essa dor na sua vida. E como resolver isso? Através da terapia, né? Você passando por terapia, nós vamos ali fazer uma leitura corporal, aonde vamos identificar os seus traços predominantes e também identificar as dores, os bloqueios que você vivenciou, que atrapalham o seu bom relacionamento agora, tanto conjugal, quanto também entre pais e filhos. E aí, a gente, através da terapia, podemos curar essas traumatizações para que você possa externar mais os recursos. Porque todo traço de caráter tem tanto as dores quanto os recursos.
É um mecanismo de defesa, né, Kelly? Tem Sim, as eu ia falar dores isso. e tem os recursos. Nenhum traço de caráter fica só na dor e nem só no recurso. Existem as dores e os recursos. Mas, de acordo com as situações vivenciadas, com as dinâmicas, né, ali de estresse e aquelas coisas, aqueles traumas impactantes, é que vai dizer se realmente você desenvolveu mais dores ou recurso naquele período da infância. E o nosso desafio, eu torno a repetir, é você identificar para melhorar. Não para, eu sou assim, vou ficar assim mesmo. Eu nasci assim, eu nasci assim. Não. O nosso desafio é melhorar os relacionamentos. É melhorar a nossa convivência com o outro. É esse o intuito de nós passarmos esse conteúdo para que você aprenda um pouco mais sobre os traços de caráter. Kelly, e a respeito da sua mentoria, né? A Kelly trabalha com desenvolvimento pessoal, mas ela vai falar um pouquinho mais sobre a mentoria que ela faz. Eu posso só fazer 3 comentários ainda sobre os traços? Dá tempo? Sim, Kelly, mas eu quero que você... A gente falou? Eu estou ouvindo a Kelly super bem, gente. Se alguém não está ouvindo, me fala aí Me fala passa uma mensagem aqui se não está saindo a voz direito, minha, da Kelly, porque eu estou ouvindo bem a Kelly. Kelly está me ouvindo bem? Uhum. Nós estamos ouvindo bem umas às outras, mas alguém aqui disse que não está saindo o som, então me passa aí, me informa se é a minha, a da Kelly, tá bom? Antes de nós fazermos as nossas considerações finais. Pode falar, Kelly. Primeiro, assim, nessa dinâmica do relacionamento do casal, relacionamento conjugal e o relacionamento com os filhos, né? É muito comum que quando nascem os filhos, a gente fica nessa preocupação dos cuidados, né? Principalmente o primeiro filho, que é uma coisa nova. Muitos casais se separam logo após o nascimento do primeiro filho, né? Isso é estatístico. E realmente, são muitas coisas novas, muitas coisas para vivenciar, né? E às vezes o casal acaba se esquecendo um pouco do relacionamento conjugal. Se preocupando com a criança, que lógico é prioridade naquele momento, né? Mas você não pode deixar o seu parceiro ou sua parceira de lado, né? Não pode esquecer dos traços dele, das necessidades dele, né? Então, assim, sempre equilibrar essas relações, né? O casal continua existindo mesmo quando nasce um filho, né? E sobre o que a Elaine perguntou, né, que ela comentou, da gente melhorar o que é bom, né? Eu ia comentar realmente que a gente tem os recursos de cada traço, né? Então, às vezes a gente não está muito bem com uma pessoa e a gente começa a ver, por isso, né? Essa pessoa tem esse traço aqui, por isso que ela é assim, e a gente só vê os defeitos. Mas todos os traços têm também os recursos que vão ajudar que vão fazer a vida melhor mesmo, né? Que vão... por exemplo, o psicopata, né? Que quando o pessoal entende do psicopata, que fala, é manipulador e não sei o quê. Ele tem esse espírito de conduzir as pessoas, de conduzir as situações. Então, ele é um ótimo líder. Você pode... se ele estiver bem, você pode confiar na liderança dele, né? E aí, por exemplo, uma rígida, uma masoca pode descansar um pouco e deixar na mão do líder que vai gostar de liderar ali, que não vai ficar, não vai estranhar, né, essa situação, porque ele já está acostumado a liderar, ter uma visão geral e tal, né? Então, o masoca explode, mas por que ele explode? Porque ele já aguentou muito, né? E
e o pior, quando a gente aprende sobre o masoca, a gente aprende, ele aguenta tudo, ele aguenta tudo. E se bobear, a gente explora o masoca. Eu sou muito masoca, tá? Mas assim, a minha mãe é muito masoca. E se bobear, eu exploro. Por quê? Porque ela nunca demonstra que ela tá cansada. Ela sempre vai, ela tem muita rigidez também. Então ela vai e faz primeiro tudo. Sabe assim, se eu não fizer, ninguém faz, né? E aí vai lá e faz tudo até não aguentar mais. Né? E aí quando eu vou fazer, ela já fez. E aí quando você vê, você tá explorando a pessoa sem perceber. Então ele aguenta tudo, mas percebe que tem limite, igual você, né? A pessoa não demonstra às vezes, mas tem os limites, né? O esquizoide fica lá no mundo dele, não demonstra sentimentos, né? Da mesma forma que a gente, mas ele vai demonstrar de outras formas, né? Ele não fica com esse grude, com essa coisa do toque físico, mas ele pensa em você, ele pensa a vida com você. Né? Então, estimula a imaginação do esquizoide, né? E se a gente for para tal lugar? E se a gente fizer tal coisa? Né? Então, entender esses recursos também ajuda a melhorar os relacionamentos. Todos nós, né, temos as nossas qualidades individuais. E os traços de caráter, eles têm as suas qualidades. Tem aquela dinâmica naquilo que ele é bom, né? O esquizoide é criatividade, ele é muito criativo, é inteligente. Falou em tecnologia, ali pode colocar o que ele aprende com facilidade, só que ele gosta de estar ali no mundo dele, ele é um pouco menos sociável, mas é uma pessoa que é ótima de lidar quando você aprende a poder exercitar o que ele tem de melhor, que é a criatividade, a inteligência, né? Então, é uma troca, um relacionamento é uma troca. Tem aquelas coisas que a pessoa não funciona muito bem, mas tem também as coisas boas. Você acha que se meu esposo só tivesse coisas negativas e eu também, nós estaremos 29 anos juntos? É claro que não. Existe a parte boa. Apesar de que tem aqueles trancos e barrancos, teve tudo aquilo. Eu confesso para você que realmente foi Deus na nossa vida para sustentar esse relacionamento, porque foi muita... ele é um psico, oral e rígido. Eu sou rígida, oral e psico. Nós temos esses 3 traços predominantes. Então, imagine só a disputa ali, né? Ele tem psico, eu também. O rígido quer controlar, ele tem rígido, eu também. E o oral, ali, ele é oral do excesso. Ele é aquele grude, família, e eu sou oral da falta. Para mim, nunca estou satisfeita, estou sempre querendo um vazio imenso. Imagine toda essa característica de uma só pessoa. É um desafio mesmo. Mas quando você não tem esse conhecimento, né, as coisas se conturbam cada vez mais. Quando você passa a ter essas informações, esse conhecimento, você já procura ativar os seus recursos, né? Procura ativar os recursos e minimizar as dores. E quando tem esse conhecimento, aí que o relacionamento flui. Como você falou aí do seu filho, né, que ele já conhecendo a professora ali. Quando a gente tem esse conhecimento, as coisas fluem melhor, porque você compreende a maneira de agir do outro. Você não julga tanto, você não aponta tanto, você procura entender e se colocar, tem uma empatia, se colocar ali no lugar, né? Gente, o pessoal
YouTube tá me falando aqui que não dá para ouvir nada, que é só chiado, mas tudo bem. O que acontece? É a primeira vez que eu estou fazendo nos dois, no mesmo lugar. Então, depois eu vou subir live do Instagram lá para o YouTube, aí você vai poder ver gravado direitinho, ouvir todas as falas, porque aqui no Instagram tá todo mundo falando que tá legal, o som das duas tá legal. E aí no YouTube não tá. Não se preocupe que depois eu vou subir a live do Instagram lá pro meu canal do YouTube. Aí você vai assistir melhor, tá bom? Então, antes de eu fazer aqui as minhas considerações finais, e a Kelly também, né, Kelly? Uhum. Eu quero que você aí, Kelly, enquanto eu vou falando aqui, você vai deixando aí do seu Instagram, coloca aí direitinho como é que escreve, porque você vai falar e de repente as pessoas vão entender seu nome, assim, um nome chique, né? Nome de artista. Então você coloca aí no chat, escreve como se acha lá, como vão te achar. Aí eu vou te dar a oportunidade de você falar aqui aonde aonde te encontra, qual tipo de trabalho você ainda não falou aí da sua mentoria. Sim. Fala aí as suas considerações finais aí, tá bom? Para quem está no Instagram, eu acho que clicando aqui em cima, na setinha que tem o nome da Dri, vai ver o meu nome também. Porque eu estou no celular e vai ficar difícil para eu digitar aqui. Tá. Se eu soletrar também, as pessoas não vão conseguir anotar agora. Mas depois ela pega com você, né? Só queria comentar, teve alguém que perguntou, né? Como é que eu sei meu traço predominante? Ou os meus traços predominantes, né? Então, com a leitura corporal que a Adri faz, né? E... assim, é importante saber seus traços predominantes, mas mais importante, gente, é saber que você tem os 5 e usar. Aprender a usar no momento certo, né? Por exemplo, os meus menores traços são rígido e psicopata. Se eu não usasse eles, eu não estaria aqui agora. Porque daí eu fico no mundo do esquizoide lá, do pensamento, da imaginação, então eu fico imaginando, eu vou fazer uma live quadril um dia, e vai ser legal. E eu fico só imaginando tudo, crio tudo na minha cabeça, já fico satisfeita com o que eu criei, e acabou. E eu não faço nada, não põe nada em prática, né? Então, ou eu fico nesse mundo da imaginação, do pensamento, que é um dos meus maiores traços, ou eu fico no mundo da emoção, do oral e do masoca ali, que masoca ainda sente e não demonstra, né? O oral demonstra mais. E aí eu fico só sentindo, aí eu fico, mas eu tô com medo de fazer a live, mas não sei se vai dar, mas não sei o quê, e fico só sentindo, e não coloco nada em prática. Então eu tenho que usar os meus traços menores, vamos dizer assim, né? Que é a rígida e a psicopata, para poder colocar em ação tudo que o esquizoide imagina e que o masoca planeja e tal, né? Falando da mentoria, eu estou criando uma mentoria em grupo, uma mentoria de desenvolvimento pessoal. Por que em grupo? Porque fazendo atendimentos individuais, eu percebi essa necessidade, né, de fazer em grupo. E até assim, para lidar com o meu trato oral também, que se conecta demais com as pessoas e fica amigo de todo mundo, né? E aí eu acabo não dando conta de atender todo mundo, porque eu quero dar uma atenção exagerada, assim, né? Eu acabo ficando amiga dos clientes e tal. E com a mentoria em grupo, dá pra gente organizar isso, né? O que eu vou ter que repetir para todas as pessoas, eu coloco ali numa live, numa gravação, ou até num PDF, e a pessoa vai poder acessar ali, e eu não vou perder tempo fazendo isso 500 mil vezes, uma conversa longa com várias pessoas e tal. Aquilo vai ficar pronto e a pessoa acessa, e depois, se ela tiver dúvida, se ela tiver as questões dela particulares, aí sim ela entra em contato comigo e a gente resolve, né? Então, na mentoria, eu junto uma
uma coleção de coisas, né? Que eu até fiz questão assim, de não ficar me apresentando muito aqui, porque é um desafio para mim me apresentar. Assim, eu tenho. Eu não me identifico muito com os títulos que eu já tive. Então, assim, tem um que eu acho que você nem sabe, né? Que eu tenho um doutorado na USP. E Você, inclusive, está fazendo neurociência, né? Uma pós de neurociência. Agora. Eu fiz um doutorado na USP em letras, né? Que me levou para a neurociência, porque as respostas que eu queria não estavam na letras, estavam na neurociência. E aí eu acabei estudando mais neurociência, né, do que linguística, essas coisas, durante o doutorado. E agora eu estou fazendo uma especialização em neurociência, além de vários estudos sobre a mente, sobre o funcionamento da mente, com o nosso querido professor também, o Otávio Castanho, né, programação neurolinguística. E aí, na mentoria, eu vou juntar tudo isso e a gente vai desenvolver as questões de cada um, mas tratando as coisas que são comuns para todo mundo ali no grupo. Né? É um projeto novo assim, que eu estou criando ainda e logo eu vou colocar lá no Instagram. O melhor jeito de entrar em contato comigo é pelo Instagram mesmo, que eu acho que vocês conseguem clicando aqui em cima para quem está no Instagram. Alguma pergunta? Foi um prazer, Kelly, estar nessa. E você falando aí sobre os seus títulos, né? Não vou nem falar os meus aqui, porque diante da Kelly eu vou ficar aqui olhada. A doutora aí cheia de títulos. Mas a gente usa muito. Não me identifico com o negócio. A gente usa, o interessante é que todo esse conhecimento, né, tanto na neurociência, quanto na PNL, a leitura corporal, né, a análise corporal, aí, tudo acaba agregando para que, no meu caso, a terapia, no seu caso aí, na mentoria, isso agrega valores para ajudar as pessoas a desenvolverem, né? Ajudar as pessoas a desenvolver, porque o desenvolvimento, a área do desenvolvimento humano é isso, é uma ajuda para que a pessoa possa fluir, desenvolver, melhorar, né? Evoluir, ter o natural. O curso natural do ser humano é o progresso, é desenvolver. Só que quando a pessoa não se conhece, quando a pessoa está lá bloqueada nas suas dores, nas suas traumatizações, ela tem muitas travas e não consegue fluir na vida. E profissional da área do desenvolvimento humano, tanto eu como terapeuta, é ajudar a pessoa a se desbloquear, a curar as suas dores, a desenvolver melhor os seus recursos, né? E seguir o curso natural da vida, que é o progresso, que é a evolução. É esse o intuito. É uma troca. Nós, profissionais da área, e a pessoa que confia, acredita no nosso trabalho e ela vai experimentar realmente essa melhora do seu dia a dia. Gente, já estamos aqui nos despedindo, que ficou grande essa live aí, 1h20, mas o nosso intuito foi passar conteúdo, mostrar para você que, conhecendo os traços de caráter, esses 5 traços de caráter, conhecendo aqueles que você mais tem característica, né, o seu predominante, você pode melhorar em muito os seus relacionamentos, em todos os aspectos da vida. E hoje, nós especificamente estamos abordando o relacionamento conjugal e também de pais e filho, que tem tudo a ver.
Se você chegou depois, não assistiu, assim que eu postar, vai lá, assiste o conteúdo, faz as suas perguntas, que depois a gente vai estar assim respondendo. Se ficou alguma dúvida, pode fazer a pergunta lá nos comentários, que a Kelly também vai lá no meu Insta, vai responder. Eu também vou responder qualquer dúvida que tenha ficado. E participa dessa série Traço de Caráter. Está ficando bem legal. Você vai conhecer um pouco a si mesmo, conhecer as pessoas do seu convívio e melhorar os seus relacionamentos. Tá bom? Aí, Kelly. Gratidão pelo convite. Gratidão por você ter aceitado o convite. Quem sabe, depois das perguntas aí lá nos comentários, a gente estuda mais especificamente em cima das dúvidas, né? E traz um conteúdo mais resumido, né? Em cima disso, que as pessoas possam sanar as dúvidas e tomar consciência, né, do que ela pode modificar no seu dia a dia para melhorar. Tchau, Kelly. Tchau. Tchau aí para vocês do YouTube.